Aqui o requirements.py tá errado. Aqui é txt. Esse aí é o melhor monster, realmente, com toda certeza. Se bem que tem um Mangoloco. O Mangoloco é bom também. Tá bom, tá legal o tamanho da fonte, tá ótimo, está ótimo. Fonte ok, tá ótimo. Perfeito. Então vamos lá, galera. O primeiro passo vai ser a gente conseguir trabalhar com as nossas bibliotecas, tá? Então lá no nosso material de apoio, eu já separei todas as bibliotecas que a gente vai precisar instalar. Então vocês podem só copiar. Não façam isso agora, tá? Só presta atenção na aula, pelo amor de Deus. Não faz junto aqui comigo, senão vocês vão se perder. Copia aqui o requirements.txt e Ctrl V. Ok. E agora eu vou abrir aqui o meu terminal e vou instalar todas essas bibliotecas. Caio, o que é cada uma dessas bibliotecas? Conforme a gente for precisando, eu vou explicar para vocês, tá? pip install -r requirements.txt. Deixa ele finalizar aqui. Alguns segundos. Link do material de apoio. A Ana mandou lá no grupo, Gustavo, mas eu vou pedir para ela mandar aqui de novo para você. Ok, galera. Deixa eu ver se já terminou. Beleza, todas as instalações utilizadas. Galera, a biblioteca mais importante que a gente vai fazer aqui hoje, que a gente vai utilizar, é o LangChain. Quem já conhece o LangChain, manda um eu aqui no chat, só para eu ter noção. O LangChain, ele é uma biblioteca, assim como o Django, ele é um framework, tá? Só que ele é um framework para uma outra área. O Django ele é um framework para desenvolvimento web, o LangChain é um framework para a criação de agentes de IA. O Pablo mandou um tá pago aí já. Só o conteúdo teórico já pagou o valor do ingresso, o Pablo? Conheço nada de LangChain, não tem problema, tá? Mas o LangChain, ele é um framework, ou seja, ele é um conjunto de tecnologias, um conjunto de código que alguém escreveu para resolver um problema de alguma área da computação. Então, dentro do LangChain, vários dos problemas comuns que nós programadores de inteligência artificial precisaríamos resolver, o LangChain já resolveu para nós. Então, por exemplo, implementação da geração de embeds, conexão com a OpenAI, conexão com o Cloud, conexão com o Gemini, leitura de arquivos PDF, leitura de arquivos CSV. Então, tudo que a gente for precisar praticamente na área de inteligência artificial, o LangChain já desenvolveu alguma solução para isso. Então, ele é uma ferramenta sensacional e ele é hoje o principal framework, sem dúvidas, para a criação de agentes de inteligência artificial, que é a ferramenta que a gente vai utilizar, tá? Ele tem suporte a múltiplos agentes, cara, praticamente tudo que você for precisar, o LangChain realmente vai ter aqui dentro, fechou? Toda essa explicação sobre o LangChain tem no material? Sim, tá aqui, ó, tá, galera? Então, vamos lá. Então, a gente vai aprender sobre duas técnicas, que é com o Retriever e com o Context. Vamos aprender primeiro com o Retriever e depois eu vou explicar qual que é a vantagem e desvantagem de qual dessas técnicas de implementação que a gente vai fazer. Primeiro passo vai ser a gente importar todas as bibliotecas. Então, eu vou vir aqui no app e colar. E eu já explico o que é cada uma dessas bibliotecas, tá, galera? Não se preocupe agora. Não vou só copiar e colar. Vou fazer o seguinte, copiar aqui esse warning aqui, só para ele não ficar mostrando um monte de warning. Vamos ver algo sobre Creo AI? Não, Oírio. E agora vamos lá, galera. Eu vou utilizar aqui a conexão com o ChatGPT. A conexão com o ChatGPT é paga, a gente precisa ter uma API Key. Caio, eu preciso pagar? Não, porque eu sou muito bonzinho com vocês, galera. E eu vou pedir a compreensão de todo mundo aqui. Eu vou disponibilizar uma chave da OpenAI para vocês na minha conta. Eu coloquei R$ 150 de crédito, $30. Dá mais do que o suficiente para todo mundo que está aqui utilizar. Vocês vão poder pegar essa chave aqui em funcionalidades da inteligência artificial e tá aqui, ó, API Key, e tá a chave aqui para vocês, tá? Então tem uma chave ativa. Vou deixar essa chave ativa com R$ 150. E se todo mundo aqui, ninguém vacilar, ninguém utilizar essa chave para qualquer outra coisa, botar isso daqui dentro de um for, e não tô dando ideia, galera, se vocês se unirem, consegue todo mundo utilizar tranquilamente, colocar nos códigos de vocês, e vou deixar lá por uma semana para vocês utilizarem essa chave. Se alguém vacilar e acabar os créditos, infelizmente vocês vão ter que colocar créditos na sua própria conta para gerar a sua chave de API. Mas está aqui, R$ 150 dá mais do que todo mundo que está aqui comigo hoje utilizar, implementar e acompanhar essa aula, fechou? Então, conto com a consideração e apoio de todo mundo para ninguém escaralhar o bagulho aqui e acabar com os créditos em alguns segundos, tá? Quem tiver a sua própria chave, utiliza a sua própria chave para a galera que não tem, não pode utilizar
essa daqui, fechou? Então é isso, não se esqueçam, a chave está aqui dentro do nosso material de apoio, funcionalidades da inteligência artificial, reg, arquivo das aulas, fechou? Agora, galera, a gente vai ter que especificar lá nas nossas variáveis de ambiente qual que é a chave da OpenAI para a gente não ter que ficar passando toda hora. Então eu vou vir aqui e fazer o seguinte, os.environ. Environ. Beleza, então eu vou passar como variável de ambiente a minha chave de API. O LangChain, com o chat OpenAI, ele procura por uma variável de ambiente chamada OpenAI, underline API, underline key. A gente cola isso daqui. Eu não vou utilizar nesse momento aqui as variáveis de ambiente dentro de um arquivo .env, só porque vocês já estão vendo, vocês têm chave aí de acesso, então eu vou colar direto aqui no código, fica mais fácil para a galera ver e acompanhar também. Mas por boas práticas, o ideal seria isso daqui estar dentro de um arquivo .env, que é o que a gente vai trabalhar lá no Django, não se preocupe com isso aqui agora. Fechou? Defini a minha chave da OpenAI. O primeiro passo vai ser a gente ter algum PDF para a gente poder ler esses dados desse PDF, gerar as chunks e assim por diante. Eu vou pegar o PDF lá do Perceptron, que é um PDF que a gente usa lá na Python Full AI. Vou pegar esse PDF e arrastar para cá. Ó. Eu vou arrastar para a raiz do meu projeto. Ele tem que estar junto com o meu arquivo app.py. Ele não pode estar numa pasta antes, numa pasta depois, porque senão o código que eu vou fazer aqui não vai funcionar. Você vai ter que alterar o seu próprio código para funcionar exatamente como eu estou fazendo. É preciso que ele esteja na mesma hierarquia do arquivo app.py. Eu vou criar uma variável chamada caminho, underline PDF, e ele vai ser igual o nome do PDF meu, perceptron.pdf. Se o seu PDF tiver um nome diferente, aqui você coloca um outro nome. E a gente precisa carregar esse nosso arquivo PDF. E aí que já começa a entrar o LangChain, do tanto que ele facilita a nossa vida. O LangChain Community aqui, ele já tem vários document loaders. E a gente precisa de um document loader. Qual que é? PDF. Se for CSV, vai ser outro. Imagens, vai ser outros. Então, eu vou trabalhar com PyPDF Loader. Vou copiar aqui e vou fazer o seguinte. Vou criar uma variável chamada loader. Vai ser igual ao PyPDF Loader, que é uma implementação do próprio PyPDF pelo LangChain. Dentro do nosso PyPDF Loader, para carregar e abrir esse nosso arquivo, eu vou simplesmente passar o caminho. Então, vou vir aqui e passo o meu caminho. Isso daqui vai fazer com que eu consiga carregar os nossos arquivos. Só que agora, da mesma forma, quando a gente abre um arquivo TXT com Python, utilizando tipo if, open e etc., a gente não precisa fazer as arc, a gente não precisa fazer arc.read, readlines, aqui a gente precisa fazer a mesma coisa, então eu preciso ler esse arquivo. Então eu vou chamar de documentos, vai ser igual, e agora eu pego o nosso loader. Então loader.load. Carrego o meu arquivo. Então aqui eu tenho um arquivo PDF grandão, contextualizado dentro dessa variável documentos. Vamos ver se a galera lembra bem. Qual que é a primeira técnica que a gente precisa implementar? Respondam aqui para mim no chat, galera. Tem um documento gigantesco. O que eu preciso fazer? Eu preciso transformar em chunk. Galera já está acompanhando. Boa, parabéns aí para vocês. Se a gente precisa transformar em chunk, a gente vai utilizar esse Recursive Character Text Splitter. Então, nós vamos splitar todo esse nosso PDF que a gente acabou de abrir. Vamos implementar isso daqui agora. Eu vou criar um splitter aqui agora. Splitter. Ele vai ser uma instância dessa minha classe. Lembrando que isso aqui tudo está lá no material de apoio, tá? Não precisa implementar isso aqui agora. E aqui dentro eu preciso definir os dois parâmetros que eu tinha especificado para vocês. O chunk size e o overlap. Então, chunk size vai ser igual. E aqui eu vou definir o chunk size como 300. E o chunk overlap vai ser igual a 50. Galera, não necessariamente precisam utilizar exatamente o chunk size e o chunk overlap que eu passei para vocês, tá? Se vocês estiverem utilizando um PDF às vezes pequeno, cara, meu PDF não tem nem 300 caracteres. Não faz sentido você colocar um chunk size como 300, tá? Coloca um chunk size menor, analisa o PDF de vocês, aquilo que vocês querem treinar e defina um chunk size razoável. Para a galera de SaaS, por exemplo, vou até dar um exemplo aqui da StudioFlow, né? Que é um SaaS que nós temos. A StudioFlow é um SaaS que a gente desenvolveu,
onde uma das funcionalidades é o seguinte, deixa eu encontrar aqui para vocês verem, ó. Flashcards, inteligência artificial. Os alunos de estudantes para concurso público, faculdades, vestibulares, eles podem enviar os seus materiais de estudos, então eles podem enviar foto do caderno, PDF que os professores enviou, foto das lousas, e através desses arquivos a gente faz essa mesma técnica de REG para eles poderem perguntar para uma IA. Então, nesse caso, qual que é... O que eu defino como chunk size e como overlap? Porque eu vou ter tanto pessoas enviando ali a Constituição Federal, que nós tivemos advogados enviando a Constituição Federal inteira, até pessoas enviando uma foto da lousa que vai ter pouquíssimas palavras. Eu gosto, para casos mais genéricos, que vai ser vários tipos de arquivos, definir o chunk size como 500 e o overlap como 100, tá? Costuma funcionar bem para quando é algo mais genérico assim. Esse código todo você vai enviar depois, tá lá no material de apoio já, tá? É só vocês acessarem aqui, ó. Esse site da StudioFlow foi feito com Django? Sim, 100% com Django. Tá aqui, ó. Os códigos que a gente está desenvolvendo agora tá completamente aqui, beleza, galera? Então, beleza. Eu criei aqui uma ferramenta que vai splitar. Só que isso aqui eu falei, olha, você é um splitter, você divide em 300 e um overlap de 50. Só que eu tenho que falar o seguinte, ó, eu vou splitar o quê? Vai ser um texto, vai ser um PDF, qual PDF que vai ser e assim por diante. Então, eu vou fazer o seguinte, chunks vai ser igual a splitter.split documents. Aqui falta um P, né? Splitter.split documents. E agora eu passo quais são os documentos que eu quero splitar. Documentos. Fechou. Excelente, galera. Ok, fizemos aqui a parte do chunk size e do overlap. Vocês concordam comigo que fazer isso daqui na mão, se a gente fosse criar algoritmos para isso, levaria algumas horas? Pelo menos, se for algum programador bem experiente na área, pelo menos alguns minutos. Com o LangChain, a gente fez isso daqui em 2 linhas. Então, assim, facilita muito, tá? Então, aqui tem os meus chunks. Qual que é o próximo passo que a gente precisa fazer, galera? Tem os chunks, tem o overlap. O que a gente precisa agora? Horas, dias, dependendo do tamanho. Com certeza, Carlos. Tem diferença se for um PDF texto, um PDF imagem, ao mesmo loader? Não, William, são diferentes. A gente vai aprender lá mais pra frente, tá? Que sim, aí eu tenho a chave para vocês, galera. A chave que estou utilizando é a OpenAI. Caio, que esse projeto dados quanto às informações sensíveis? Depende, Thiago. Assim, se você não quiser que os dados da sua empresa, por exemplo, que a OpenAI tenha acesso aos dados dessa empresa, você não vai poder utilizar o ChatGPT, por exemplo. Você vai ter que utilizar um Ollama. O Ollama roda na sua máquina e você não vai ter que enviar os dados sensíveis. Nesse caso, da forma como a gente está fazendo, a gente está utilizando o ChatGPT. O ChatGPT, a gente vai ter que enviar os dados para ele e, independente do que a gente está fazendo, a gente vai enviar os dados para a OpenAI e a OpenAI vai ter os seus dados sensíveis. Se a OpenAI vai fazer algo com esses dados ou não, se você deve, isso daí já é um outro assunto, tá? Para quem precisa de dados 100% sensíveis, não pode enviar isso para nenhum outro local. Eu recomendo vocês usarem alguma ferramenta open source que você roda na sua própria máquina, como o Ollama, tá? Então, beleza. Fiz aqui o split dos documentos. Agora, nós vamos gerar os embeddings, tá? Eu vou utilizar também os embeddings da OpenAI, tá? Então, é sempre bom vocês utilizarem os embeddings da mesma LLM que vocês estiverem trabalhando, tá? Então, eu estou trabalhando com o ChatGPT da OpenAI, vou utilizar os embeddings deles também. Então, vamos criar agora. Aqui vai ser igual ao OpenAI embeddings. Fechou? Criei aqui a instância de OpenAI Embeddings, que é a rede neural, o Multilayer Perceptron, que foi treinado para pegar textos, pegar palavras e gerar contexto para transformar em dados vetoriais. Só que a gente precisa do seguinte: eu preciso de algum local para eu salvar isso daqui, galera. Então, se vocês lembram, deixa eu abrir aqui o PDF para vocês de novo. Se vocês lembram, a gente vai gerar um monte de dados vetoriais, ó. Eu vou transformar o que é Python nisso daqui, ó. Só que eu preciso salvar isso daqui em algum local, tá? Existem várias técnicas de armazenamento de arquivos.
Você pode armazenar isso daqui dentro de um Postgres banco de dados, por exemplo, que ele tem uma extensão para dados vetoriais. Você pode armazenar isso daqui em memória, no Redis, por exemplo, se não for dados que você precisar a longo prazo. Só que existe, para mim, na minha humilde opinião, a melhor possibilidade é trabalhar com um banco de dados FAIS, tá? Esse banco de dados foi feito exclusivamente para isso. Ele é um banco, não é necessariamente um banco de dados, mas é um arquivo próprio e específico para armazenar informações de dados vetoriais, de inteligências artificiais, com altíssima precisão, com altíssima velocidade. Vai ser muito mais rápido se você utilizar um Postgres com a extensão do VectorDB, por exemplo, tá? Para quem já trabalhou. Eu gosto de trabalhar com esse BD. Então, eu vou criar aqui um DB, underline path, que é onde que a gente vai armazenar todos os dados vetoriais das nossas aplicações. Eu vou chamar de banco underline faz aqui. E eu vou colocar entre aspas. Desculpa aí, galera. Poderia explicar de novo o que é um banco faz? O banco faz, ele não é necessariamente um banco de dados como o Postgres ou o MySQL, etc. Ele é um tipo de arquivo específico para armazenamento de dados vetoriais. É como se eu tivesse um TXT e armazenasse eles dessa forma aqui, ó. Certo? Só que dessa forma aqui é um dado meio ruim. Para a gente buscar esses dados seria lento. A precisão para fazer isso daqui a gente teria que fazer um monte de cálculo extra. Então, o banco faz é um arquivo binário que tem um padrão específico para a gente armazenar os dados, que vai permitir a gente buscar isso com altíssima precisão e altíssima velocidade, tá? O Gilvan perguntou, poderia explicar a linha 20? Claro, aqui a gente está criando uma instância de algo que gera os embeddings, tá? Então, quem gera os embeddings é uma multilayer perceptron de algum LLM. Pode ser o Gemini, o Cloud. Nós estamos utilizando o OpenAI, tá? A gente não gerou ainda, a gente apenas instanciou. Daqui a pouco a gente já vai gerar. Então, criei aqui o meu banco. E agora eu especifiquei o path, né? Primeira coisa que eu vou fazer é verificar se já existe essa pasta. Então eu vou fazer um os.path.exists. Se já existiu o meu db.path, a gente vai ter que fazer uma coisa. Caso contrário, ou seja, else, a gente faz outra. Beleza? Olha, se não existir, a gente vai ter que criar. Então eu vou fazer o seguinte: vector db. Você poderia chamar essa variável de qualquer coisa. E eu vou fazer faz ponto from documents, abre e fecha parênteses. Então aqui a gente vai gerar alguns embeddings baseado em chunks e também em embeddings. Então quais são os dados que eu quero armazenar dentro desse nosso faz? Eu quero armazenar as chunks, certo? Ou seja, os textos, e eu quero armazenar os dados vetoriais também. Então embeddings. Então eu passo aqui os dados em textos mesmos, que é esse meu chunks aqui, ok? Que ele já fez o split de documentos. E eu tenho também os meus embeddings, que é o meu MLP, minha Multilayer Perceptron, que vai transformar esses chunks que eu passei em dados vetoriais. No final de tudo, eu vou salvar isso daqui. Então, vectordb.saveLocal e eu passo meu db.pf aqui. Ok? Se o meu banco de dados já existir, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ler ele, depois adicionar um documento. Então, como que a gente vai ler? VectorDB vai ser igual a faz.loadLocal, certo? E aqui eu vou ter que dar um db, underline path, ou seja, qual que é o caminho do meu banco, e eu vou ter que passar também qual foi a geração de embeddings, qual foi a multilayer treinada para isso. Então, embeddings aqui também. Eu vou ter que passar um parâmetro que eu já explico para vocês o que é, tá? Como true. Eu vou explicar assim que vocês verem o arquivo que vocês vão entender para que ele serve. Então, aqui eu simplesmente carreguei. Eu peguei quais são os dados que estão dentro desse banco de dados. Simplesmente isso. Só que agora eu quero adicionar mais uma informação. Se eu quero adicionar mais uma informação, eu faço vectordb, que já está carregado, ponto addDocuments, abre e fecha parênteses, e agora eu passo chunks. Então, eu adicionei dentro desse banco aqui as novas chunks que eu tinha especificado. Depois é só fazer um save local db.pf. Caio, você salvou as chunks. Como que ele sabe quais são os dados vetoriais? Quando eu criei o meu banco, ó, quando ele caiu no else, eu já especifiquei, sempre que eu enviar chunks para ele, o que eu vou utilizar para gerar os embeddings?
esse Embedix, que é o da OpenAI. Fechou? Então, caso já exista, ele carrega, adiciona. Se não existir, ele cria ele passa as chunks atuais, então ele já vai criar adicionando dados, e também especifica qual que é a ferramenta de geração de dados vetoriais. No final de tudo, independente se caiu nesse ou nesse, ele vai salvar dentro do banco. Vamos executar o nosso código aqui, novo terminal, e vou executar agora. Python 3, app.py. Vamos aguardar. E olha só, o que eu quero que vocês reparem. Vou vir aqui e tá lá, ó, banco faz. E aqui dentro, repare que nós temos dois arquivos, um PKL e um .faz. Esses arquivos são onde está armazenado as chunks e também os dados vetoriais, de forma que o próprio faz, ele consegue relacionar esses dados futuramente. Eu vou até criar aqui um script, que é o seguinte, ver faz. .py. Não precisa se preocupar com ele, não é o que a gente vai aprender nessa aula, mas lá no material de apoio tem ele, ó. Visualizar faz aqui, copiar e eu vou colar, tá? Esse arquivo é só para vocês verem o que tem dentro desse banco de dados. Eu vou rodar esse meu código Python aqui. Ver, beleza. E aqui ele vai criar um JSON com os dados que estão dentro desse banco. Por quê? Os dados que estão dentro desse banco, a gente não consegue ver, são dados binários, ou seja, nós seres humanos não conseguimos interpretar isso. Precisa de algum código para que faça sentido. Então eu criei um scriptzinho aqui que lê esses dados e gera para nós um JSON, que é um arquivo que a gente consegue visualizar. Se a gente observa esse nosso faz underline exportado.json, abro ele, olha só como que estão os dados ali dentro. Ó. O meu primeiro conteúdo é esse, ó. Perceptron, tags, Perceptron, fundamentos teóricos matemáticos, e tá aqui os dados vetoriais. Depois entra o próximo conteúdo. Formulação matemática, aplicações práticas, fundamentos históricos e conceituais. Em 1943, Warren McCulloch e Waterpills publicaram um artigo que revolucionou, tá aqui. Então, temos aqui também os dados vetoriais. Então, é isso daqui que está dentro do banco faz, só que organizado de forma binária para que a busca seja absurdamente mais rápida, certo, galera? Vamos ver aqui o chat, que massa, top demais. Deu para entender até aqui, galera? Uma coisa que eu quero que vocês separem, olha só o overlap funcionando. Ó. Nós temos aqui, ó, no nosso primeira chunk, tá lá, ó, formulação matemática e aplicações práticas, certo? Terminou com isso. A minha segunda chunk, olha onde começou. Formulação matemática e aplicações práticas. Caio, onde encontro o arquivo do Perceptron.pdf? Cara, eu não disponibilizei esse arquivo não, mas tipo assim, a ideia é que cada um treine com o PDF que vocês tenham, tipo, qualquer coisa, tipo, pega um PDF aleatório da internet, vocês querem esse PDF? Eu posso arrumar um jeito de disponibilizar para vocês, mas assim, não é necessariamente, não tem que ser com esse PDF, treina com o que vocês tiverem aí, tá? Se mudar os dados do conteúdo do PDF, o banco é atualizado automaticamente? Não, tá? Se eu só mudar os dados do PDF aqui, o banco não acontece nada com ele. Eu preciso executar o meu código Python que atualiza ele e modifica os dados dentro do banco, tá? Isso daqui não está sincronizado, não está ligado um no outro, que eu consigo atualizar o PDF e a minha aplicação automaticamente sabe que o PDF foi atualizado e gera os dados. Não é isso que acontece, tá? Eu abro o PDF aqui, ó. Então, ele vai pegar os dados quando eu abrir o PDF. Então, no momento que ele chegou nessas linhas aqui, ele vai abrir o PDF do jeito que o PDF estava, ele vai pegar o texto desse PDF para gerar as chunks. Então, depois disso, você não está abrindo mais o PDF, tá? Então, se você alterar o PDF depois que o seu código passou dessas linhas, não vai mudar o banco de dados. Caio, onde você passou a chave? Vixe, galera, comentou muito aqui no chat. A chave da OpenAI, galera, tá aqui, ó. Funcionalidades da IA. E aqui, ó, API Key é só copiado aqui, tá, galera? Mas não tenta implementar agora, vai ter um momento de implementation, fechou? Galera tá comentando, tá pago. O chunk, então, separa por quantidade de letras e não palavras? Não, Douglas. O chunk separa por quantidade de tokens. Que aí, para cada modelo, a quantidade de tokens vai ser uma quantidade específica de palavras. Para cada língua, a quantidade de tokens é uma quantidade de palavras também, tá? Então, por exemplo, no inglês, um token é tantas palavras, 2 tokens é tantas palavras. No português, um token referencia tantas palavras. Então, assim, não existe um valor exato de quantos tokens é necessariamente cada palavra.
Mas o token, ele é mais ou menos uma relação entre palavras e caracteres com alguma informação do seu modelo. Então, a OpenAI, na OpenAI, no inglês, um token vai ser tantas palavras. Ah, na OpenAI, mas no português, um caractere vai ser tantos tokens e assim por diante, tá? Então, depende do modelo que você está utilizando, depende da língua que você está. Caio, onde foi que você jogou o JSON mesmo para obter os resultados? O JSON ele é criado, tá? Eu que criei. O JSON, esse daqui, ó, ele foi criado através desse arquivo aqui, ó, verifies, tá? Eu não expliquei esse arquivo, a ideia dele era só para mostrar o arquivo para vocês, o JSON, tá? O que eu fiz? Eu vim aqui no material de apoio, deixa eu abrir aqui para vocês. Aqui em reg, arquivo das aulas. E aqui eu peguei lá embaixo, aqui, ó, visualizar faz. Peguei esse script e esse script aqui ele gera o JSON, tá? Caio, como esse script funciona? Não é tópico agora para essa aula. Beleza, galera. Então é isso. Podemos continuar? A galera pediu o material do Perceptron. Deixa eu ver se eu consigo pôr ele aqui, ó. Vou tentar pôr ele aqui para vocês. Um minuto. Perceptron. Ah, tá. Aqui tá só para leitura. Aqui eu acho que eu consigo pôr. Pera aí. Me falem aí, galera, se apareceu, ó. PDF Teoria. Vou colocar aqui no PDF Teoria, tá? O Perceptron, para quem quiser utilizar o mesmo PDF que eu para treinar. Aqui foi. Dá um F5 aí na página para ver se vai aparecer para vocês. Deixa eu atualizar aqui. Aqui, ó, apareceu aqui já para mim. Deixa eu ver se tá certinho. Tá certinho. Manda o seu código também, acabei me perdendo. Tudo que eu tô escrevendo, galera, tá aqui no material de apoio. Tá? Então tá aqui, ó. A gente tá nessa parte da aula aqui, ó. Reg mais Retriever. Para trabalhar com AI, sempre precisa de uma chave e isso é pago. Como funciona? O Alex, depende, tá? Se você for utilizar os modelos mais famosos, que são os melhores, AI é paga, tá? Você pode rodar alguns modelos open source como que você roda na sua máquina, ele vai consumir processamento do seu computador, você vai gastar grana com aí também, tá? Mas enfim, o Olhama é um modelo open source que você roda na sua própria máquina e aí você não vai precisar pagar nada, não necessariamente para outra empresa, você vai estar pagando com DeepSeek. Mas assim, na minha opinião, eu já tentei utilizar o Olhama lá na de Flow, tá? Mas o Olhama, para mim, não atendeu minhas expectativas. O ChatGPT superou qualquer outro modelo. Dá para utilizar o Olhama tranquilamente. Mas, se você prefere performance em texto, para mim o ChatGPT é o melhor. Fechou? Então vamos lá, galera. Agora perca alguma coisa que ligue com essa parte agora. Perde, Rafael. Quando a gente for integrar isso aqui tudo, eu preciso que você já saiba isso daqui. Tá? Dentro da nossa engine. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso pegar o meu modelo do ChatGPT, que é o que a gente está utilizando, e como fazer aqui agora? Eu vou utilizar um retriever. O que vai ser o retriever? Vai ser o nosso vectordb.asRetriever. Então, isso daqui eu estou falando o seguinte: pegue o vectordb que a gente acessou, eu não fiz um load local aqui, ó. Então eu estou carregando os dados ali de dentro. E agora eu faço vector.asRetriever, dados vetoriais. Então, eu tenho dentro dessa minha variável isso daqui que vocês estão vendo, ó, chunks e dados vetoriais. E eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou fazer um
QA, de pergunta e resposta, retrieval QA, então o LangChain, ok? Dentro dessa função, eu preciso especificar algumas coisas. A primeira, qual que é o LLM, tá? Aqui a gente pode utilizar vários. Chat OpenAI. O chat OpenAI, a gente precisa especificar qual que é o model que a gente está trabalhando. O model name vai ser igual. E aqui, galera, atualmente, o chat GPT está no 4.1, né? Existe o 4.1 Turbo, existe o 4.1 lentes e também performances diferentes. Eu vou utilizar aqui o GPT 3.5 Turbo, tá? É o melhor em questão de performance? Não. Na verdade, ele é bem ruinzinho, tá? Ele era o de 2000 e 2025, ele era o de 2023, se eu não me engano. Ele era o que a OpenAI tinha lá, que a gente utilizava lá em 2023. Melhorou absurdamente, mas eu quero economizar aqui para a galera poder utilizar bastante. Então, vamos utilizar o Turbo, galera? Mesmo que não seja o melhor, mais indicado, eu recomendaria vocês utilizarem para performance o 4.1, tá? 4.1O aqui. Mas certeza, mas que seja mais barato. Beleza. Vou colocar tudo numa linha só, que acho que fica melhor para vocês enxergarem. Vírgula. E eu vou passar agora o meu retriever. Então, eu vou passar para essa função aqui quais são os dados vetoriais que nós temos. E eu vou passar aqui o nosso return, underline source, documents, igual a true, para ele mostrar para nós quais foram econômico, tem certeza, galera? Não ajusta a temperatura? Vou deixar a temperatura aqui padrão, tá? Mas se alguém quiser utilizar aqui, pode ajustar a temperatura. Vírgula. Ela especifica o seguinte: o quanto que você quer que o seu chat ele atribua por conta própria, tá? Então vamos supor, se você coloca uma temperatura muito específica, você fala o seguinte: eu quero muito tentar criar respostas, elaborar por conta própria. A gente vai mediana. A gente não quer nem que ele exagere demais, invente perguntas baseadas nos dados que você mas que ele não seja extremamente fixo ali também, tá? Galera, eu não sei, eu achava que o 3.5 era mais barato. 4, eu botei $10, vamos botar 4 a mini, então. Não, vou deixar isso aqui, pra galera não se perder do material de apoio. Mas façam os testes aí, tá? Só não rodem isso daqui 1 milhão de vezes para não acabar com o dinheiro da galera. No seu projeto em produção, eu estou utilizando o Faz? Sim, estou utilizando o Faz. Tem como passar um padrão de comportamento? Sim, ô André. A gente vai aprender isso daqui, tá? Vai ser a diferença entre o retriever e o context. Tem como o comentário aparecer só pro admin? Galera, vou pedir. Ô, Ana, desativa o chat aí um pouco, a galera tá comentando muito. Vou pedir pra Ana desativar o chat para vocês prestarem atenção aqui, tá? Senão a galera acaba não conseguindo visualizar direito, acaba tirando a atenção. Daqui a pouco eu já volto com o chat, tá? Deixa eu desativar o chat aqui. Então, desativei o chat aqui por alguns minutos para vocês prestarem atenção, tá, galera? Vocês conversam demais. Brincadeira. Vamos lá. Então, aqui, eu criei uma instância e esse retrieval key aqui, da própria LangChain, ele faz o seguinte. Ele se conecta com o modelo de LLM e ele recebe um retriever. Só que esse retriever é todos os dados que a gente tem dentro do nosso faz. Ele não é os 5 dados mais importantes, os 10 dados mais próximos. Então, esse próprio modelo fica responsável por encontrar os meus vectors DB mais próximos, meus dados vetoriais mais próximos da minha pergunta e passar como context, tá? Então, agora eu vou fazer uma pergunta aqui. Pergunta é igual. O que é o perceptron? Ponto de interrogação. E agora eu faço resposta é igual QA.invoke. Abre e fecha parâmetros. Pergunta. E agora eu vou dar um print
em resposta. E eu vou só comentar essa linha aqui, ó, para ele não ficar treinando a todo momento. Vou vir aqui, novo terminal, e vou rodar meu arquivo app.py. Python 3, app.py, rodo o meu código, e aqui ele me deu... Ah, tá, aqui, beleza. Pode voltar, então. Quer que eu volte com o chat? A Ana pediu para voltar com o chat, galera. Vou voltar aqui com o chat. Avisa ele que se ele não quiser ver o chat, é só ele fechar. Para quem não quiser ver o chat, galera, vocês podem fechar, tá? Que o pessoal tá falando que tava atrapalhando o chat, mas eu voltei aí com o chat. Mandei alguma coisa aí para ver se funcionou. O Júlio falou que o GPT 3.5 Turbo ele é mais barato. O Pedro falou que deu erro. Ô Pedro, você tem que colocar a sua OpenAI Key aqui, ó. Certo? Copia lá do nosso material. E aqui, ele deu algum erro. Deixa eu testar aqui o que foi. Vou colocar aqui o result. Deixa eu ver aqui. O banco tá aqui. Deixa eu apagar esse banco aqui e rodar para treinar de novo, ok? Ok, só para mim que não tá rodando? A galera rodando e eu não. Ah, tá. Aqui faltou. Aqui faltou chamar um método. Eu só instanciei a classe. É from chain type. Beleza. Agora sim. Vamos rodar. E tá lá, ó. Então aqui ele já nos deu uma resposta. O Perceptron é um modelo matemático de neurônio artificial que constitui a base fundamental para o desenvolvimento de redes neurais. É bem próximo do que tinha dentro do PDF, se a galera quiser confirmar. Obviamente, Perceptron é algo que os LLMs, o ChatGPT, por exemplo, sabe. Se você pergunta para ele, ele responderia. Mas dessa forma, ele vai responder baseado no PDF que eu mandei, porque a gente mandou o Retriever aqui para ele, tá? Funcionou aí para vocês, galera? Para quem tentou, não era para vocês tentarem, mas sempre tem os teimosos, mas me confirma aí se rodou para a galera também. Sim, funcionou. Caio, poderia explicar novamente a questão do LLM, utilizar somente o que o PDF, o que existe no PDF? Como assim, ô Ítalo? Não entendi sua pergunta. A orientação é somente para assistir? Sim, só para assistir, galera. Sempre tem os dedinhos nervosos, o Marcos falou. Vai ter um tempo de implementation depois, galera. Rodou. Rodou bem pacas. Top. Aqui a resposta foi um pouco diferente. O Elber, as respostas não vão ser idênticas, tá? Se eu rodar isso daqui de novo, provavelmente a resposta vai ser diferente. Vamos ver. Vamos ver. Existe um parâmetro de seeding, tá? Aqui, ó. Para mim já foi diferente as respostas. Vão sempre ser diferentes. Ó, o Perceptron é um modelo matemático de neurônio artificial. Aqui, para mim, a resposta foi: o Perceptron é um tipo de algoritmo de aprendizado. Se vocês abrirem o ChatGPT, abrirem duas abas, uma na guia anônima e uma na guia normal, e fizerem a mesma pergunta, o ChatGPT vai responder dados diferentes. Então, super normal que isso aconteça. Fechou? Então, é isso. Só que isso daqui, galera, se vocês verem, é meio diferente do que a gente viu lá do PDF, onde a gente utiliza um context. A gente está utilizando aqui um retriever, e isso daqui a gente dá para a própria LangChain, certo? Com o retriever QA, a responsabilidade de buscar os dados mais próximos, quantos dados mais próximos a gente vai buscar e assim por diante.
Existe uma outra forma da gente fazer essa mesma coisa, e eu vou mostrar para vocês qual forma é essa e quais são as diferenças entre uma e outra, tá? Então aqui a gente está dando muita responsabilidade para a própria LangChain. Qual que é uma outra técnica que a gente pode abordar? É com o context, tá? O context é praticamente a mesma coisa. Eu vou até utilizar aqui, ó, e vou... vou fazer junto com vocês, vamos lá. Não vou copiar, não. O que o context vai mudar, tá? Vamos abrir aqui. Eu vou apagar bastante coisa aqui. Vou aqui. O split a gente não vai treinar mais, então posso apagar tudo isso aqui. A gente não vai precisar do documento mais também. A chave da OpenAI a gente precisa. Vou deixar ali sem o warning. Ok. Então vamos lá. A gente vai precisar dos embeddings, certo? É igual a OpenAI embeddings. Vou precisar do meu VectorDB. Vector underline DB. Agora eu não vou treinar mais, tá? Eu só vou pegar os dados que estão ali, por isso que eu tirei toda aquela parte do banco. E eu só vou agora carregar esse banco, tá? Faz ponto load local, abre e fecha parênteses. Vou passar aqui banco. Faz, sim, vai ter pausa para almoço, tá? Ô Ana, o Gabriel tá pedindo material de apoio, manda aí para ele, por favor. Vou passar os embeddings. Vou vir aqui e passar também o allow deserialization. Caio, o que é esse parâmetro que eu estou passando que eu falei que ia explicar para vocês? Se vocês separarem dentro aqui do nosso banco faz, tem um arquivo que ele é PKL. Ele é de uma biblioteca que é do PyCon, do Python. Dentro desse arquivo a gente vai armazenar dados binários. Se os dados são binários, pode ter execução de código aqui dentro. E isso pode, em alguns casos, ser uma falha de segurança. Se esse seu banco faz aqui foi enviado por alguém te mandou esse arquivo banco faz e falou executa aí, você não faz isso daqui, tá? Por quê? Se tiver algum código malicioso ali dentro, ele pode ser executado. Quando você passa esse parâmetro, você está falando o seguinte: olha, eu confio nos dados desse banco que não são dados maliciosos, tá? Então você está falando, olha, pode deserializar isso daí tranquilamente, confio nos dados, não tem nada perigoso. Se você não confia, se eu pego esse dado aqui e mando para vocês, não executam, entendeu? Eu não vou mandar, mas obviamente sempre que você está pegando algum arquivo da internet, algum dado de treinamento, algum dado vetorial, toma cuidado. Então, cuidado com essa linha de código, você está falando que você confia nos dados ali dentro, que não tem nenhum tipo de código malicioso. Ok. Vou executar aqui. E agora eu vou pegar os docs e vou fazer o seguinte. O que eu preciso, galera? Vamos voltar lá para o nosso material de teoria. Eu preciso pegar os dados mais próximos, certo? Porque agora eu não vou utilizar a LangChain para fazer isso. Eu mesmo quero fazer por conta própria. Vamos supor que eu quero especificar, Caio, já sei que para esse projeto, para esses dados de treinamento que eu estou trabalhando, se eu utilizar 3 dados mais próximos, ele é melhor do que 5, por exemplo. Ah, não, mas eu sei que 10 dados é melhor do que 15. Eu quero especificar exatamente qual que é o valor de K elementos mais próximos. O que eu vou fazer? Agora a gente vai ter que utilizar o similarity. Então a gente vai fazer o seguinte: vectordb.similarity search. Então, ok, vamos pegar os dados, uma busca por similaridade, e eu passo agora qual que é a minha pergunta. A minha pergunta é: o que é o perceptron? E eu posso passar como segundo parâmetro o valor de K. Então eu falo, olha, eu quero quantos dos dados mais próximos? Ah, eu quero os 5 valores mais próximos aqui dentro. Então, K igual a 5. Ah, não, Caio, eu sei que para o meu problema, K igual a 3 se comporta melhor. K igual a 5, ele já pega uns dados nada a ver e etc. Aí vai de caso para caso, vale teste, certo? E a gente vai precisar fazer exatamente isso daqui, ó. Gerar essa lista, uma lista onde nós temos o primeiro dicionário com role e o segundo com role user. Vamos criar ela. Messages vai ser igual, e aqui eu coloco os meus dois dicionários. O role, dois pontos, system, vírgula, content, dois pontos. E aqui eu vou colocar meu prompt. Você é um assistente de IA. Responda baseado no contexto.
Galera, esse daqui não é o melhor prompt do mundo, tá? Lembra que eu mostrei para vocês um exemplo de prompt real para vocês utilizarem. Não utilizem esse prompt aqui. Você é um assistente de IA, responda aí, tá? Então isso daqui vai fazer com que ele responda muito melhor, tenha uma performance bem melhor, tá? Então vou colocar um F aqui e agora a gente precisa do contexto. Vou criar aqui uma variável chamada contexto. Vai ser igual e vou passar aqui 2 contra barra n, contra barra n. Vou fazer um ponto join e adicionar o contexto aqui dentro. Então, eu vou colocar material. E eu vou colocar 2 pontos e vou passar aqui o meu doc.pageContent, underline, content, e vou fazer um for doc in docs. Então, aqui eu estou pegando todos os dados, os 5 elementos mais próximos de o que é um perceptron dos dados que eu tenho no banco. Eu vou comentar isso daqui só para vocês visualizarem. E vou dar um print aqui, ó. Print contexto. Executar meu código, deixa eu limpar meu terminal. Tá aqui, ó. Deixa eu fazer. Só para ficar melhor. Barra de traço aqui. Para a gente conseguir visualizar mais limpo. Tá, olha só. Então aqui os traços estão separando, ó. Material. Vamos pegar aqui, ó. Um conjunto de perceptron ligados em camadas que dá origem às redes neurais. Conjunto de perceptron, tal. Conjunto de perceptron. Ah, tá, aqui dá pra frente, ó. O perceptron constitui a base fundamental para o desenvolvimento de redes neurais mais complexas. Conjunto de perceptrons ligados que dá origem a redes neurais, funcionamento do perceptron. Olá a todos, me atrasei? Tranquilo? Esse código aí não está na página do curso, né? Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Reg mais retriever. Fechou? Então, aqui dentro do nosso contexto, ele vai ter todos os dados que eu coloquei. Material, 2 pontos, e os dados que ele encontrou dentro do nosso banco faz. Aqui, ele pegou dados repetidos, ó, se você reparar, porque eu treinei com os mesmos dados mais de uma vez. Eu treinei com esse PDF mais de uma vez. Até seria legal aqui, ao invés de passar K como 5, K como 2, por exemplo. Por isso que vale o teste. O repositório Base Arcane no GitHub será atualizado com novas funcionalidades do curso? Calma aí, ô Vitor. A gente vai chegar lá, depois do almoço a gente vai trabalhar com ele. Caio, consegue explicar a linha 18? Vamos lá. Essa linha 18, a gente está gerando o contexto. Então, o que a gente fez aqui na linha 16? A gente pegou os docs, certo? O que é esses docs? São os 5 elementos mais próximos que a gente tinha dentro do nosso banco faz, que é o nosso banco vetorial, que seriam mais próximos de o que é o perceptron. E aí, eu simplesmente concateno isso daqui dentro de uma string gigantesca. Então, a string começa aqui, ela termina ali e começa aqui, ó. Então, dentro dessa string gigantesca, a gente está adicionando. Para quem não conhece o ponto .join, para quem às vezes é mais iniciante em Python, comentem aqui no chat se vocês conhecem e entenderam o ponto .join, tá? Mas vou fazer de uma forma mais simples. Vocês poderiam fazer assim, ó. Contexto é igual a uma string vazia, vocês fazem for doc in docs. Aí você poderia fazer contexto mais igual, aí você poderia fazer docs, vamos colocar mais bonitinho aqui, né? Material, 2 pontos, e aqui você passa doc.page underline content. Fechou? E aí, vocês poderiam fazer isso daqui, colocar um contra barra N para ficar quebrar as linhas, coloca um F aqui. Então, isso daqui, galera, para quem é um pouco mais iniciante em Python, é a mesma coisa do que isso daqui, tá? Só é uma forma mais enxuta da gente fazer. Seguindo a documentação do Notion, conseguimos criar o app? A documentação do Notion é aqui no material, tá? Tem que assistir essas aulas. E agora, galera, eu fiz o seguinte prompt. Você é um assistente de IA, responda baseado no contexto. Então, eu posso pegar essa variável contexto e adicionar aqui. E agora a gente cria o nosso a nossa segunda role, que vai ser a pergunta do usuário. Role, 2 pontos, user, vírgula, e agora eu passo content, que vai ser uma f-string. Aqui não pode ser direto aqui, ó. O que é o perceptron?
Pode tirar uma dúvida. Deixa eu responder a Ana aqui. Perguntaram aqui, quem que perguntou? Rafael perguntou se o evento é mais sobre IA ou sobre Django. É sobre os dois, tá, Rafael? Depois do almoço, tem até o cronograma aqui no chat, se você quiser dar uma olhada. Depois do almoço, a gente vai pegar todo esse conhecimento que a gente está vendo aqui sobre IA e colocar dentro de um projeto Django. Eu mostrei logo no início aqui do evento também qual que é o projeto que a gente vai desenvolver. Tem autenticação de usuários, controle de permissões. A gente vai fazer tudo isso daqui integrado dentro do Django daqui a pouco. Beleza, criei os meus messages aqui. E agora, ao invés da gente... Lembra que a gente tinha utilizado o retrieval da própria OpenAI, que é esse daqui, ó, na qual ele fica responsável por fazer todo o processo que a gente fez aqui, a gente não vai precisar mais dele. A gente pode utilizar direto o modelo da OpenAI, ó. Então a gente faz LLM é igual a chat OpenAI, abre e fecha o parênteses, e coloco model underline name é igual. E aqui eu vou passar o GPT traço 3.5 traço turbo. Quem quiser utilizar outro aí, utilizem. E beleza, agora é só dar um invoke e testar. LLM.invoke. E aqui eu passo os meus messages. Bora testar, galera? Vou vir aqui. Executar meu código. Tá. Só que já vi no chat já que faltou o print. Print. Galera, é rápido, hein? Vamos ver se vai funcionar. E tá lá. Vamos ver aqui. Olha o nosso context. O Perceptor é um modelo de neurônio artificial simples, tal. Temos aqui toda a resposta. E ele nos mostra mais um monte de informações que a gente vai trabalhar com elas depois, tá? Ele nos devolve os nossos contexts, etc. O repositório Base Arcane no GitHub será atualizado com as novas funcionalidades. A gente vai desenvolver ela depois do almoço, tá, galera? Antes do almoço é mais essa parte sobre inteligência artificial. Depois do almoço a gente volta com implementando isso aqui tudo dentro do Django. Caio, explica a diferença entre LLM e o outro. O que seria o outro, ô Gilvan? Replicando a pergunta do João, que eu achei interessante. Se eu quiser que o treinamento seja feito também em tabelas do banco de dados. Espera aí que ficou um trem aqui na frente. Acho que daí. São grandes as customizações que precisam ser feitas. Baseado nisso que estamos vendo hoje, uma tabela de vendas, por exemplo, não, o Diego. Acho que quem tinha perguntado primeiro foi o João, né? É bem simples, na verdade. Você vai simplesmente ler o seu banco de dados e você gera um document daquilo ali. A gente vai meio que aprender a fazer isso hoje ainda, só que depois do almoço, quando a gente for misturar com o Django. Cair para trabalhar com múltiplos arquivos de treinamento, como faz? Aqui eu já não tenho mais o código de treinamento, né? Mas, se aqui nós temos o código de treinamento, ó, tá vendo isso daqui, ó? Aqui, cadê? Aqui, ó. Onde eu carrego um determinado PDF, um Perceptron, eu poderia colocar isso daqui dentro de um for, que tem um monte de PDF, e você vai treinando. A gente vai fazer isso dentro do Django também, tá, galera? Ok, então fizemos aqui essas duas formas. Tanto utilizando o próprio context direto aqui, certo? Especificando ele, tanto utilizando o retriever da LangChain. Caio, qual que é a diferença entre esses dois? Vamos ver aqui. Deixa eu fechar. A diferença é o seguinte: cada um tem suas vantagens e desvantagens. Vamos ver o retriever primeiro. O retriever, basicamente, ele é uma abstração pronta que o LangChain criou para nós disso daqui que a gente fez. O próprio LangChain fica responsável por escolher os k-parâmetros mais próximos. O próprio LangChain fica responsável por escolher o algoritmo de similaridade, se vai ser proximidade de cosseno, se vai ser KNN ou se vai ser algum outro tipo de algoritmo. O LangChain resolve muita coisa para nós, tá?
Ele insere automaticamente os chunks no prompt, ele executa a resposta. Qual que é a vantagem disso, tá, galera? Você escreve menos código, você se preocupa com menos coisa, você manda para o LangChain e ele resolve tudo, tá? E você pode pedir para ele retornar as fontes para vocês também com Returnal Source Documents. As limitações disso daqui é que você tem muito menos controle sobre o prompt, tá? E você tem menor flexibilidade. Se vocês verem, aqui dessa forma que nós fizemos no context, a gente tem total controle sobre o prompt. A gente consegue especificar exatamente o que eu quero aqui dentro. Tá vendo o nosso content? Se eu quero falar, olha, você é um agente de IA feito para isso, isso e aquilo, responda dessa, daquela forma e assim por diante. Você pode. Dentro do retriever, daquela primeira forma, a gente não especificava nada dentro do prompt. Então aqui dentro você não tem tanto controle, tanta flexibilidade. Com o context, que é essa segunda forma que a gente fez, você tem total controle sobre o prompt, você tem total customização do que você precisar, e você está mais próximo do modelo da OpenAI. Você tem mais controle sobre ele, tá? Da OpenAI ou de qualquer outro LLM, tá? As limitações aqui é que você precisa, por conta própria, buscar os seus documentos, então você vai ter que escrever mais código, e o seu código vai ficar maior, vai ter que dar mais manutenção, e etc. Certo, galera? Então, esse daqui é todo o processo de criação das nossas regs. Entenderam a diferença? Entendeu sobre tudo? Comentem aqui no chat para mim, que eu quero ver, galera. Sim, sim, tá pago. Galera falando que tá pago já. Muito foda, show de bola. Sim, sim, sim. Complicado. Ficou com alguma dúvida, Luan? Ela, vou falar um pouco mais devagar, galera. O efeito do Monster. Qual o melhor método que você usa? Depende, Rodolfo. Difícil falar qual o melhor, mas eu prefiro ter mais controle sobre o prompt, tá? Porque eu gosto de especificar bastante coisa dentro do prompt. Luan falou que não tem nenhuma dúvida. O Cleberson perguntou se precisa pagar para o modelo da OpenAI. Sim, precisa, mas eu disponibilizei uma chave gratuita aqui para vocês, ó. É só acessar aqui, ó. Nosso material de apoio, funcionalidades da IA, API Key, só usar ela. Além do Olhama, quais outras opções LLMs locais? Acho que a mais famosa além dele vai ser o DeepSeek, do Elon Musk. Parabéns, Caio, já valeu o valor do investimento. Qual método vamos utilizar no projeto? Vamos utilizar o context. Caio, tá pago demais. Estou me aventurando no N8N para fazer agentes, mas fazer em Python e Django vai ser demais, pois gosto demais. É possível utilizar Reg Retriever mais Prompt Template do LangChain? Sim. Muda o custo entre uma forma e outra? Muda, tá, Marco Polo? Quanto maior for, quanto mais tokens estiver dentro do seu system ou do seu user, mais caro vai ficar. Os modelos, eles cobram a partir de tokens. Vamos resumir tokens aqui em palavras, tá? Quanto mais palavras você coloca aqui, mais caro vai ser. Então, se você cria um context gigantesco, ele vai ser mais caro. Se você cria um context menor, ele vai ser mais barato. Só que, claramente, você vai ter impactos na performance de como que o agente vai responder baseado dentro do seu context. Galera falou, tá pago aqui já. Ele entende erros de português? Depende, Rogério. Tem como disponibilizar esse código inteiro? Tá lá no material de apoio. Com esse monte de gente usando agora, já e durante a aula, eu vou usar e não vai sobrar nada da chave. Vai sim, ô Nicolas. Eu coloquei. Se a galera não exagerar, tá? Eu falei que o DeepSeek é do Elon Musk, galera. Foi mal. O DeepSeek é o chinês. O Grok é do Elon Musk. Hashtag tá pago. Tá pago. R$ 150 dá pra usar bem? Dá sim, Alex. Esse valor aí só vai acabar se a galera abusar, tá? Mas acredito que a galera não vai fazer nada, não. Ô, galera, já que acabamos essa parte aqui, que nós tínhamos aqui do nosso cronograma, vou pedir para vocês, vou fazer junto aqui com vocês, vamos tirar uma foto aqui, vamos, quem puder abrir as câmeras aí, abram as câmeras, vamos fazer um stories, postar no Instagram, que quem fizer essa foto e postar no Instagram, a gente vai fazer o sorteio de uma camisa, tá? Sou muito lindo, não pode, sem camisa.
Vou fazer um stories aqui, bora postar no Instagram. Quem postar e marcar a gente, @PaitonandoPai, tem que marcar a gente. Nós vamos sortear. Não precisa abrir a câmera, tá, para participar do sorteio. Só tira a foto da tela e posta no